Pega a sua Bíblia comigo, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 6. Nós estamos, esse mês de outubro, convidando você para nessas quartas de intensidade, nós falarmos sobre o tema intimidade. E hoje eu quero abrir esta série de 4 mensagens que não necessariamente terão sequências, serão pregadores diferentes, mas eu quero compartilhar com você hoje e abrir essa série de intimidade, lendo Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, que vai dizer assim o profeta Isaías. Vamos ler e depois vamos orar por esta palavra. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, o profeta vai dizer: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, disse Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, algumas versões, o entendimento melhor, com um tipo de alicate, um alicate que tirou então essa brasa viva do altar. Versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele diz: vá e diga a este povo. Até aqui. Vamos orar? Deus, obrigado pelo tempo da comunhão da Tua Palavra nesta noite. Conduz-nos ao nosso coração, a nossa mente viva, Senhor, diante do Senhor. Pai, hoje é quarta-feira, nós deixamos trabalho, deixamos lares, deixamos afazeres, agendas, ó Deus. Não olhamos, quem sabe, o cansaço físico, ó Deus, que nos diria: vá para casa, vai descansar um pouco, mas estamos aqui, ó Pai. Eu creio, eu tenho certeza que a Tua Palavra nesta noite será viva em nosso coração, eficaz para nos renovar, eficaz para nos admoestar, Deus, para intensificar a Tua vida em nós. Por isso, Deus, honra o propósito do Teu coração nesta noite, neste lugar. É que pedimos assim, ó Deus, que a Tua Palavra encontre um bom solo no nosso coração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe rique e abundantemente. Esse é um texto que sabemos que é bastante difundido, conhecido ou lido, é bem verdade. Mas pode ser que você, ao ler esse texto, ou quem sabe já ouvir algumas coisas nesse texto, pode ser alguma coisa que hoje que eu vou dizer você talvez não tivesse ou não tenha ouvido ainda, ou pelo menos o foco que vamos dar aqui nesta noite. Estamos aqui com a intenção das quartas-feiras falar sobre intimidade. Eu preciso confessar que nós vivemos um tempo crítico em relação à intimidade. Nós vivemos uma espiritualidade cristã muito ruim nos dias de hoje sobre intimidade. Nós vivemos hoje uma grande infantilidade espiritual cristã, e é bem verdade. Por que eu digo isso? Porque você fala isso, pastor. Se nós pararmos e olharmos, irmãos, não apenas Isaías, mas olharmos um tempo um pouco mais antigo. Eu posso pelo menos falar sobre 5 séculos atrás. E olharmos aquilo que na história Deus fez através de homens, e o quanto eles fizeram em Deus, ou quanto eles foram em Deus. Não quero falar sobre feitos apenas. Quero falar sobre caráter, sobre vida, sobre testemunho. Você pega há alguns séculos atrás, você tem assim na história, isso comprovado historicamente, em muitos países, grandes feitos que Deus fez através da vida de alguns homens. Eram homens que provaram ter intimidade com Deus, ter testemunho a dar, homens de oração. Por exemplo, falar sobre alguns séculos atrás, o próprio Martim Lutero, que foi o pai da Reforma. E eu diria que desde o Novo Testamento até os dias de hoje, eu diria que 3 homens foram fundamentais para a fé cristã. O primeiro deles, claro, Jesus Cristo. Você pega a história, temos a história antes de Jesus e depois de Jesus. Mas na frente tem um grande homem que fez um grande marco na história, que é o apóstolo Paulo.
Você pega então Jesus, você pega o apóstolo Paulo, o fundador das principais igrejas, e o evangelho chegou até muitos continentes em suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo implantou igrejas em muitos continentes, as discipulou, as acompanhou, levantou novos discípulos. E você pega séculos depois, você vai encontrar, por exemplo, Martim Lutero. Eu diria que dos 3 homens principais da fé cristã dos séculos passados, é Jesus Cristo, apóstolo Paulo e Martim Lutero. Claro que existem outros aqui que eu não teria como dar nome a todos aqui, mas muitos outros passaram, como John Wesley, como John Knox, ou por exemplo, o próprio Martin Luther King como pastor, que grandes feitos fez nos Estados Unidos em relação à raça negra, e outros tantos mais. Mas você pega, por exemplo, o homem Martim Lutero, é comprovado na sua história, que antes que ele então entendesse salvação pela graça e pela fé, dando início à reforma, era um homem que tinha uma prática de oração de 4 a 5 horas por dia. Era um homem que, independente do cansaço, independente da agenda que tivesse, embora fosse outro século, alguém diria, pastor, era um outro tempo, não era o tempo de hoje, mas um homem que dedicava 4 horas de oração diariamente. Você pega o apóstolo Paulo, você vê toda a sua vida, a sua dedicação, sabe, você percebe nesses homens uma dedicação a Cristo, uma devoção a Jesus em oração e em busca, mas também vê nesses homens grande temor a Deus e também vê neles grande não só entusiasmo, mas trabalho e empenho em relação à igreja de Cristo. Jesus é aquele que vai usar o exemplo, Paulo vai dizer que o homem deve amar a mulher assim como Cristo ama a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. Jesus morreu na cruz pela sua igreja e pelo seu povo. Nós temos o apóstolo Paulo, que ama a igreja, que implanta a igreja, que cuida da igreja, que discipula pessoas para a igreja. Você pega Martim Lutero, o homem de oração, que entende então a palavra de Deus na essência de Romanos sobre viver pela fé, inicia essa reforma e trabalha para que então a igreja de Cristo consiga encontrar vida diante da graça de Deus, o qual foi uma luz para ele em suas oratórias, em sua solidez. E você percebe que não só esses últimos séculos, mas você pega, por exemplo, a palavra de Deus, a própria Bíblia, no Antigo Testamento, dificilmente você vai encontrar hoje homens ou profetas como foi o próprio profeta Isaías que estamos lendo. Você hoje não encontrará comparações de quem se diga hoje profeta do Senhor comparado a Jeremias ou a outros. Estou dizendo que nós vivemos hoje uma grande crise cristã em relação a uma cristandade com uma boa espiritualidade, sabe, intimidade, a comunhão com Deus. A questão é que nós vivemos hoje, irmãos, infelizmente, um evangelho muito superficial. Nós temos hoje muitas igrejas e muitos cristãos, mas cristãos que por qualquer coisinha se aborrecem, cristãos que qualquer coisinha deixam a comunhão dos irmãos da igreja, cristãos que têm dificuldade de ter um bom testemunho, cristãos que não conseguem libertar de alguns pecados e vícios já antigos, cristãos que chegaram para Cristo tem 10 anos, e se você olhar o verdadeiro testemunho dele, é a mesma coisa de 10 anos passados. Os pecados que entraram com ele na comunhão com Cristo e com a igreja, permanecem com ele até hoje. Então nós temos hoje um problema muito grave, por isso que eu preciso falar desse conteúdo nessa noite, para nós iniciarmos o assunto sobre intimidade. Nós temos coisas muito superficiais em relação à fé cristã nos dias de hoje. Nós olhamos a Bíblia, olhamos os séculos passados, e parece que nos tempos de hoje, essa questão de intimidade, comunhão, testemunho, zelo, sabe, luta pelo pecado, luta em que Cristo continue fazendo a obra em nós, até que Ele venha e o vejamos face a face, parece que não é mais tão comum nos dias de hoje. Então, quando olhamos esse texto de Isaías, nós percebemos muitas coisas que eu vou passar aqui, mas, por exemplo, Isaías nos mostra que até esse capítulo 6, pelo menos temos assim uma ideia no livro de Isaías, no profeta Isaías, até o capítulo 6, ele era um cristão como a maioria de nós. Um cristão que não via o que deveria ver, um cristão que não observava o que deveria observar, um cristão que não fazia o que deveria fazer, um cristão que não vivia o que deveria viver. Se você olhar comigo, vamos ao capítulo 6, versículo 1. Vai dizer aqui, nós não sabemos exatamente quando foi que Isaías começou de fato o seu ministério profético, mas aqui, pelo menos na NVI, vai dizer que capítulo 6 fala sobre o chamado de Isaías. Isaías, filho de profeta, Isaías, família profética,
Isaías vivência a cristã judaica, mas percebemos que até o capítulo 6, Isaías ainda não era o que deveria ser, e começou a ser a partir desse texto. Olha o versículo 1 comigo. Diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O texto vai dizer que em um exato momento da história, quando o rei Uzias morre, Isaías diz que ele viu o Senhor. Não quer dizer que ele não tivesse experiências anteriores com o Senhor. Mas o texto diz que ele viu de uma forma, experimentou de uma maneira nunca antes vista ou experimentada por ele. Ele diz: eu vi o Senhor. E você percebe no contexto que isso para ele foi um espanto. Ele viu de uma maneira, uma experiência, e esse é o tema desta noite que eu quero compartilhar com você, que é a intimidade e experiência. Isaías tem uma experiência de ver o Senhor que ele nunca havia antes tido. E a primeira coisa que ele nos diz aqui é que eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a primeira coisa que Isaías nos mostra aqui não é só que ele viu o Senhor, mas é como ele viu o Senhor, porque isso muda tudo. Se queremos falar sobre intimidade e comunhão com Deus, nós precisamos falar sobre dependência de Deus. Como nós vemos Deus? Isaías diz: eu vi o Senhor, talvez, deixa eu dizer, de um jeito que nunca antes havia visto, porque você vê um espanto aqui nele. Ele vai dizer: ai de mim, isso aqui que eu vi eu nunca vi antes. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A sua visão de Deus é exatamente quem Deus é, e quando nós não temos noção de fato quem Deus é, nós não conseguimos ter de fato uma espiritualidade centrada na intimidade e na comunhão com Cristo. Quando nós não temos de fato a visão de quem Deus é, nós temos dificuldade, por exemplo, de vencer a luta contra os nossos pecados. Porque, por exemplo, qual é o seu padrão, por exemplo, de santidade? Deus tem muitos atributos. Atributos de Deus são os caráter de Deus, são partes do caráter de Deus. Atributos não é só apenas aquilo que ele pode fornecer ou exalar, mas é quem ele é. Por exemplo, Deus não só tem bondade, Deus é bom. É atributo, é caráter, ele é bom. Deus não apenas demonstra a santidade, mas ele é santo. Ele não é que algumas vezes ele age com justiça, ele é justo. Um dos atributos de Deus é a santidade, ele é santo. E quando nós vemos Deus no lugar que ele está e quem ele é, isso nos dá um padrão, por exemplo, de santidade e pecado. Quer ver, por exemplo, quem é o seu padrão de santidade? Aí vai assim: pastor, meu padrão de santidade é o padre Fábio de Mello, ele é fantástico. Se o seu padrão de santidade é esse, você vai de repente ter uma ideia de quão pecador você é. Se o seu padrão de santidade é a Madre Teresa de Calcutá, é o Papa, é Pelé, e quem mais poderia citar aqui como homens dignos, homens santos, homens justos, homens bons. Agora, se o seu padrão de santidade é Deus, e você olha o nível de santidade que ele é totalmente santo em um alto sublime trono, você tem ideia, por exemplo, do tamanho do pecado que você luta, da dificuldade de andar em santidade que você e eu temos, da pouca comunhão que nós temos. E hoje nós temos um problema sério nos dias de hoje, que é como os cristãos veem a Deus. E muitas pessoas veem a Deus simplesmente como um socorro. Ele é socorro, o salmista diz, ele é socorro, mas ele não é só socorro. As pessoas veem a Deus apenas como um provedor. Estou precisando de provisão, vou recorrer a Deus. Ele é provedor? Ele é provedor, mas não é só provedor. Ele é ajudador? Ele é ajudador. Ele pode ajudar? Pode ajudar, mas não é apenas ajudador. Isaías diz: eu vi o Senhor, eu vi como ele é, aonde ele se assenta.
em um alto e sublime trono. Sabe quem está no trono? Sabe quem habita os tronos? Sabe, Rodrigo, quem senta no trono? Os reis. Os reis sentam no trono. Ele fala assim, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Ele diz assim, eu vi o Senhor como um rei. E se ele é o rei, eu sou o seu servo. E se ele é o rei, ele tem o governo de tudo, inclusive da minha vida. A dificuldade que temos hoje na vida cristã da pós-modernidade e que isso nos rouba a comunhão, a intimidade, porque a intimidade com Deus vai requerer de você que você pegue a sua vida e diga a Deus, o Senhor é o chefe, eu sou empregado. O Senhor é o rei e Senhor, eu sou o servo. Você ver Deus como rei é você pegar tudo da sua vida e dizer, Deus, o que você quer que eu faça com isso? Aonde você quer que eu vá? O que eu devo fazer? Qual é o serviço que o Senhor requer de mim nesta área? É o que Paulo vai dizer, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É tudo para Ele. Mas quando hoje vivemos um evangelho que algumas vezes parece nos ensinar que a nossa vida está no controle das nossas mãos, então isso dificulta a nossa intimidade real e sincera com Deus. Então a primeira coisa que Isaías nos ensina é que precisamos, quem sabe, mudar a cosmovisão, mudar a ótica de nós, como nós vemos a Deus e como nós nos vemos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Diga ao seu vizinho, diga assim, Jesus é o Senhor e você é o servo. Diga assim para ele, o trono já está ocupado, Isaías viu. E quando nós queremos assentar no trono da nossa vida e dizer para nós, Senhor, eu sirvo a Ti, eu sou um cristão, leio a Bíblia, mas a minha vida, Senhor, pode deixar que eu governo, eu sei muito bem o que fazer, eu fiz faculdade para isso, meu pai me ensinou. Isso vai nos roubar de fato de termos a comunhão com Deus, a intimidade e a experiência que Ele quer ter conosco. Portanto, eu diria, irmãos, que uma intimidade como os homens do passado, homens e mulheres tinham, como os profetas tinham, como os grandes homens tinham, como Paulo tinha, como João tinha na ilha de Patmos, estamos falando sobre isso aos domingos. Sabe, a intrepidez de João Batista, primo de Jesus, que o antecedeu, a ousadia daquele homem, diz assim, arrependei-vos, eu estou apenas abrindo o caminho, aquele que vem após mim é maior do que eu. A ousadia ao ponto de ter a sua cabeça arrancada em uma bandeja. É uma ousadia hoje que não se vê mais. Porque nos falta a intimidade de olharmos e vermos Deus aonde Ele está e aonde nós estamos. E quando temos intimidade em ver Deus, que Ele é o Rei, nós somos os servos, então nós conseguimos ser fortalecidos por Ele, ser usados por Ele e temos ousadia, porque a intimidade e comunhão com o Rei, e não apenas com uma estátua, não apenas com uma imagem, não apenas com uma ideia de Deus, de uma natureza, de um vento, ou de uma sensação, de um arrepio, não, é Deus, Senhor, vivo, assentado em um alto e sublime trono, governando com justiça e poder todas as nações, inclusive a sua e a minha vida. Eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. E diz, e os anjos confirmavam isso para mim, diziam, olha, Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. No versículo 2, Isaías vai dizer que acima desse Deus, versículo 1 ainda, perdão, diz que eu vi num trono exaltado e a aba das suas vestes enchia o templo. A aba das suas vestes enchia um templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam e proclamavam uns aos outros. Versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Não fumaça como essa que usamos aqui, mas a fumaça do Antigo Testamento anunciava a presença de Deus, o Deus presente, uma manifestação do Antigo Testamento. Você tem essa manifestação com o povo andando no deserto, tem essa manifestação aqui na história de Isaías, tem essa manifestação na oração de Salomão,
Era uma fumaça que dizia, Deus está presente, mas uma fumaça que também o esconde em sua santidade. O revela, mas o esconde. Hoje não mais precisamos andar ou orar e dizer assim, Deus, estou aqui no meu quarto orando, dá para o Senhor se manifestar, para eu saber que está presente e encher esse quarto de fumaça. Se encher, a primeira coisa é fazer, na dúvida, corre e vê se não tem um celular pegando fogo, um disjuntor lá, porque não é mais comum na época da graça. Deus não mais se revela desse jeito. Pode se revelar? Pode, mas isso é uma questão, um jeito, uma forma do Antigo Testamento. Mas a verdade é que Deus está presente. Deus, embora esteja em um alto e sublime trono, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se dá a comunhão, Deus se dá a encher a sua vida, Deus se dá a encher a sua mente, Deus se deixa encher o seu coração, Deus se dá a encher este lugar com a sua presença. Deus está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Diz que a fumaça, a presença de Deus, a presença da comunhão, a presença da intimidade, a presença do estar junto, ao lado, estava presente. Agora, o que acontece quando Isaías vê isso? Porque esse é o fator experiência que eu vou falar nesta noite. A experiência muda tudo. Pode ser que alguém hoje aqui nesta noite, ou nos assistindo ao vivo, ou quem sabe depois no nosso canal no YouTube, alguém que não conheça Cristo ou não teve uma experiência de fato com Jesus. Ou alguém que até esteja aqui hoje e vem constantemente à igreja, por muitos motivos. Ou até lê a Bíblia já há anos. Ou até canta músicas cristãs há anos, mas não teve de fato uma experiência com Jesus como essa de Isaías. Porque você percebe que a experiência muda tudo. Eu quero passar com você 3 coisas que nos mostram o comportamento de Isaías pós-experiência. O primeiro deles, olha comigo o versículo 5, que ele vai dizer assim, Isaías, após ver o Senhor, ele diz, então eu gritei, o que ele gritou? Ai de mim, estou perdido. Quando você sabe de fato quem é o Senhor, o quão santo, o quão justo, o quão poderoso, o quão amoroso, o quão bondoso Ele é, a primeira coisa que lhe vem é não apenas uma ideia, mas uma certeza de quem você é. E do quanto você é dependente desse Rei Senhor. A palavra de Isaías é, diante do que eu vejo quem Ele é, eu olho para mim e diga, meu amigo, eu estou perdido. Eu dependo dEle. Eu não posso nada sem Ele. Eu sou totalmente dependente dEle. Se eu não for encontrado nele, eu estou perdido. Se a minha vida, se o meu coração, se a minha mente, se as minhas relações não estiverem na dependência dEle, aqui fala sobre dependência, eu estou perdido. Se nós tentamos vencer os nossos pecados há anos para termos intimidade com Deus, porque assim, muitas vezes é o nosso pecado que nos rouba da intimidade com Deus, ou por culpa, ou simplesmente por afastamento e frieza. O pecado pode trazer culpa, nos sentimos culpados e não mais queremos ter intimidade com Deus, ou o pecado de fato constrói em nosso coração uma barreira, endurece o coração e não queremos mais ter intimidade com o Senhor. O que acontece é que se você tentar vencer o seu pecado sozinho, a sua crise sozinho, o seu problema sozinho, se você de fato olhar para você diante de Deus, sabe o que você deveria dizer? Sem Deus, eu estou perdido. Sem Deus, o meu casamento, a minha família está perdida. Sem Deus, o meu coração, a minha alma, a minha mente estão perdidos. Agora, se você tem uma espiritualidade que faz você ver a Deus apenas como autoajuda, apenas de forma psicológica, filosófica, você nunca vai entender que sem Deus você está perdido. Você vai dizer, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu tenho condições. É o evangelho do coach dos dias de hoje. Já há em mim o que eu preciso. Já há em mim o suficiente. O que Isaías nos ensina
é quando temos de fato uma experiência com um Deus entronado, santo e justo. Você olha para Ele e diz: sem o Senhor eu estou perdido. Sem o Senhor, a minha alma está aflita. Sem o Senhor, a minha família está perdida. Sem o Senhor, o meu coração está perdido. Senhor, sem o Senhor, eu não sei o que fazer. Sabe que é perdido? Perdido a não ser encontrado. Perdido a estar sem rumo. Perdido a não saber para onde vai, nem da onde vem, nem o que fazer. É perdido. Diga sempre ao seu vizinho: não ande perdido. Diga para ele: não ande perdido. Diga assim: você precisa e depende do Senhor. Ai de mim, estou perdido. E quando você tem a noção de que você é dependente do Senhor, a segunda coisa que ele vê no seu coração, com a experiência e intimidade, ainda no versículo 5, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido. Aí ele olha para si e ele vê quem de fato é. Ele diz: pois sou um homem de lábios impuros. Agora percebe, Isaías é aquilo que sempre foi. Talvez Isaías antes daqui visse o seu pecado de uma forma pequena. É só um pecado. Talvez Isaías visse até então as coisas que falava apenas como conversas naturais. Até então, nos parece que Isaías tinha uma vida normal, muitas vezes como a nossa. Há uma espiritualidade, há uma vida cristã, há uma família cristã, mas nós não vemos o peso, a tragédia, a devastação que é o pecado em nós. O pecado que pode arrebentar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração e a nossa alma. E vamos lutando com o pecado, dizendo: olha, é assim mesmo, todo mundo passa por isso, eu um dia vou vencer. Isaías, quando tem a revelação de quem Deus era, ele diz: olha, eu estou perdido, eu preciso dele. Ele olha para si e fala assim: meu Deus, eu sou um homem pecador, eu estou perdido, não há jeito para mim, em mim. Meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Meu Deus, eu sou pecador, olha o meu pecado. A intimidade com Deus vai fazer você ter uma ideia real de quão pecador você é. E quando você sabe quão pecador você é, mais você entende do quanto você precisa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. O problema é que hoje nós temos cristãos autossuficientes. O problema é que nós temos hoje a fé cristã é tão fraca, é tão frágil. Irmão, sou pastor, posso falar isso. Sabe, é tão sintética, é tão superficial. Porque nós não conseguimos ver o Senhor no lugar que Ele está e nos ver no lugar que nós estamos. Nós somos pecadores, sem o Senhor nós estamos perdidos. Nós somos homens e mulheres de lábios impuros. Não há nada bom na gente. Isso é pesado, mas é verdade. Não há nada bom na gente. Nada bom. Deus só vê você e a mim como justo diante de Deus por causa do sacrifício daquele que foi perfeito na cruz do Calvário. Não há bondade em nós. Não há perfeição em nós. E muitas vezes nós olhamos para o nosso pecado e nós não temos ideia do quão grave isso é. Brincamos com o pecado porque não temos ideia da devastação que é o pecado. Meu irmão, sabe o que é o pecado? O pecado não é falar palavrão. O pecado não é tomar álcool. O pecado não é adultério. O pecado não é falar mentira. Ué, pastor? Não. Isso são manifestações de pecado. Sabe o que é pecado? Gênesis 3. É o rompimento do homem com Deus. O pecado é você ser condenado como salário do pecado, sabe para onde? Para a morte. O pecado não é contar uma mentira. A síntese do pecado é distante de Deus, condenado à morte eterna. Isso é muito grave. Isso é muito sério.
A ideia de eu sou um pecador não é eu falo mentira, eu peco de vez em quando. A ideia do afastamento de Deus, a ideia de sem a regeneração, justificação, santificação pela graça e misericórdia de Deus, através da cruz de Jesus, o homem está perdido e condenado. É por isso que temos que olhar para a cruz, olhar para o sangue de Cristo, e isso faz com que nosso olhar para a cruz mude completamente quando entendemos o que é o pecado. E fala: Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Deus, eu sou pecador, eu estou perdido, eu careço de Ti, eu dependo de Ti. Mas Deus, eu te dou graças, porque na cruz do Calvário, o Senhor enviou o Teu Filho naquele lugar para morrer no meu lugar. Deus, simplesmente não para que eu parasse de mentir, para que eu parasse de pecar, mas para que a condenação da morte como salário do pecado fosse interrompida e eu fosse devolvido ao Pai pela cruz e pela salvação de Jesus. Quando você tem uma experiência com Deus de fato, as coisas mudam. Porque, irmãos, de repente tem pessoas aqui, essa palavra é para você. Porque você, quem sabe, vem à Nova Vida, vai a outras igrejas, lê a Bíblia, faz orações, mas você não consegue mudar a sua vida, não consegue vencer o seu pecado, não consegue andar em santidade, não consegue ter um bom testemunho. Está essa prática há 5 anos e nada mudou. Talvez sabe o que lhe falte? Não é mais um culto, não é mais um versículo bíblico. É essa experiência que Isaías teve com Cristo, com Deus. Essa experiência tem que ter com Jesus Cristo. Você tem uma intimidade, uma experiência com Deus tamanha, que vai colocar Deus no lugar certo e você no lugar certo. E você vai dizer: Deus, eu dependo de Ti. Até aqui, Senhor, eu fui autossuficiente. Até aqui, Senhor, eu achei que eu podia vencer meu pecado sozinho. Hoje eu entendo, Pai. Eu vi a Tua face, eu vi a Tua glória, eu senti o Teu toque. O Senhor falou comigo. Deus, eu me prostro aos Teus pés e digo: Deus, eu estou perdido sem Ti. Eu sou um homem de lábios impuros. O olhar de Isaías muda do capítulo 6 em diante. Possivelmente ele nunca se viu como se vê agora no capítulo 6. Mas a terceira coisa que ele nos mostra, versículo 5, é que além de ser um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías até aqui frequentou templos, sinagogas, palácios reais, famílias reais, mas possivelmente até aqui Isaías nunca antes havia olhado para as pessoas com esses olhos. Isaías agora passa a perceber e dizer assim: Deus, todos que estão à minha volta são pecadores. Deus, todos que estão à minha volta estão perdidos. Deus, todos que estão à minha volta têm lábios impuros. Deus, todos que estão à minha volta estão perdidos. Deus, aquela minha tia, Deus, ela está perdida sem o Senhor. Deus, meu pai, Deus, a minha mãe, sabe o que nos faz? A experiência com Deus faz a gente ver as pessoas com outros olhos. E você consegue ir às barcas de Niterói, você consegue ir pegar o metrô, consegue pegar um ônibus e você olhar todos a seu redor e dizer: Deus, tem misericórdia, porque todos aqui dependem do Senhor. Deus, tem misericórdia, porque todos aqui são pecadores. E enquanto não tiverem uma experiência, uma intimidade, um encontro com o Senhor, meu Deus, todos eles irão para o inferno. E você passa agora, de fato, a amar as pessoas. Sabe o que faz você, de fato, amar as pessoas, a sua família e os perdidos? Intimidade e experiência com Deus. Possivelmente, se nós formos agora nas barcas, nos metrôs, fazemos todos os dias isso, a maioria que faz, você vai olhar as pessoas apenas como mais uma pessoa. Isaías, quem sabe até aqui, olhava as pessoas como mais outras pessoas. Esse amor ágape, que a Bíblia fala, não é natural de nós. Nós não temos ele. Não nasce em nós. O amor, ele não só
vem de Deus, ele está em Deus, e Deus é amor, cantamos isso hoje aqui. E quando nós temos experiência e intimidade com Deus, Deus derrama deste amor em nós. E agora passamos a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Passamos a amar as pessoas como Jesus as ama. E passamos pelas barcas, pelo metrô, pelo ônibus, pelas ruas, olhamos as pessoas e dizemos: meu Deus, essas pessoas estão perdidas, porque eu moro em São Gonçalo. Embora tenha muitas e muitas igrejas, o que não diz muita coisa, há pelo menos 1 milhão de pessoas em São Gonçalo que estão perdidas, que vão sentar do seu lado no ônibus, no metrô, nas barcas, no ônibus, no carro de aplicativo. A experiência e intimidade com Deus não apenas conserta o nosso olhar para com Deus e para com nós mesmos, mas para com os outros. Hoje o problema da igreja a habitar, transitar, ocupar todos os espaços públicos e não fazer muita diferença fora da igreja, é porque nos falta esse amor ágape que Cristo pode colocar em nosso coração nesta noite. Que Deus coloca em nosso coração quando nós buscamos comunhão, intimidade e experiência com Ele. Nós não apenas olhamos, irmãos, o sustento em trazer para casa, não apenas olhamos a conta a pagar, não apenas olhamos o nosso próprio umbigo, nós olhamos as pessoas ao nosso redor. Nós nos lembramos dos nossos parentes que ainda não se encontraram com Jesus. Nos lembramos do pai, da mãe, do tio, da tia, do sobrinho, do primo, do vizinho, que ainda não conhece a Cristo. E isso deve fazer doer o nosso coração. E isso deve fazer inquietar a nossa alma. E dizer como Isaías: ai Senhor, ai de mim que estou perdido. Ai de mim que sou homem de lábios impuros, Senhor, sem o Senhor eu estou perdido. Mas Deus, Senhor, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Deus, eles também estão perdidos. O meu pai está perdido se não é um cristão. A minha mãe está perdida se não é cristã. O meu tio, o meu primo, o meu vizinho, Senhor, eles estão perdidos. Dá-me este amor para que eu possa olhar com os teus olhos e amar com o teu amor. Mas como pastor que podemos alcançar esse nível de espiritualidade, nível de igreja? Diga assim comigo: intimidade e experiência com Jesus. Diga para o seu irmão: intimidade e experiência com Jesus. Meu irmão, nessa noite eu vim aqui disposto a conversar com você, ler a palavra e orar, para que Deus nos dê nesta noite uma experiência e intimidade de hoje em diante, para que possamos ver quem Ele é, para que possamos ver quem nós somos, que nós dependemos dEle e que Ele abra os nossos olhos para ver em nós as mazelas e digamos: Deus, em intimidade, me ajuda a vencer isso. Deus, me ajuda a me libertar com isso. Deus, estou há 10 anos nesse pecado, estou há 10 anos nessa situação. Deus, nada muda, talvez porque eu tentei com minha própria força, com meu próprio braço, mas Deus hoje me ajuda essa semana a ter um nível melhor e maior de intimidade e comunhão contigo, porque as experiências que eu terei com o Senhor em oração e leitura bíblica são aquelas que me ajudarão a vencer e romper aquilo que eu não tenho conseguido romper até hoje. Deus, dá-me a visão certa em relação a quem o Senhor é. O Senhor não é apenas uma autoajuda, não é um livro de autoajuda, não é um psicólogo, não é um filósofo, não é uma luz, não é um arrepio, não é um vento. O Senhor é o Deus exaltado, assentado em um alto e sublime trono, e os anjos digam: santo, 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 e a terra está cheia da tua glória. Deus, assim como as portas tremam nosso coração nesta noite, nos faça ver quem nós somos, que nós sem ti estamos perdidos. Deus, nos dá este olhar para as pessoas, dá-nos esse amor ágape que nós não temos em nós, mas derrama em nós, em comunhão, experiência, intimidade, e que digamos como Isaías: Deus, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Na minha empresa tem pessoas pecadores que vão para o inferno. Deus, na minha família tem pessoas correndo para o inferno. Deus, na minha escola tem pessoas correndo para o inferno. Deus, dá-me este olhar para que eu a vê-las, eu ore por elas, eu chore por elas, eu clame por elas. Deus, faz isso em mim. Isso só se dá com intimidade e experiência. Isaías antes do capítulo 6, Isaías depois do capítulo 6. Então fique de pé, vamos orar esta noite.
Pedir que Deus nos permita ter esse tipo de intimidade e comunhão, meu irmão. A experiência que precisamos. Sabe, não se deixa apenas ser mais um. Isaías, quando via as pessoas, via apenas como mais um. É mais um no metrô, é mais um no trem, é mais um na praça, é mais um no ônibus, é mais um no colégio, é mais um. Não são mais um, são pessoas em potencial que Deus quer salvar, que Deus quer levar a palavra de salvação. Alguém que, como você, diga: olha, eu estava perdido, mas eu fui encontrado pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. E diga: eu sou pecador, mas aquele que é perfeito morreu no meu lugar, e pelo seu sangue diante do Pai, eu sou visto como justo. Então hoje ore e diga assim: Deus, perdoa os meus pecados, Pai. E eu quero orar por você em primeiro lugar. Sabe, você que está hoje aqui dizendo assim: Deus, com esta palavra eu entendo que hoje eu preciso vencer algumas coisas que não tenho vencido até então. E diga: Deus, me leva à intimidade, à oração, a experiência contigo, Senhor, que me ajude a vencer o que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está querendo se livrar e não consegue. Não sei qual é o pecado que lhe cerca, qual é a prática que você tem. Eu não sei qual é a situação que você precisa que Deus agora intervenha e faça. Talvez que você precisa fazer hoje que você não fez até então. É dizer: Deus, eu dependo de Ti, daqui eu não saio sozinho. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não tenho força para sair daqui, Senhor. Eu preciso, Pai, ver a Tua glória. Aquela que encheu aquele lugar. Que essa glória encha a minha vida. Deus, dá-me a comunhão, a experiência, a intimidade que eu preciso para romper com esse pecado, romper com essa prática. Então, se é o seu caso, no seu lugar, coloca a mão no seu coração, eu vou orar com você. Deus, dá-nos nesta noite, ó Pai, a importância que tem a vida e comunhão com o Senhor. Não nos basta apenas sermos salvos. A santificação é um processo. A salvação é um processo. Nós fomos salvos. Estamos salvos, garantidos em Deus. Mas dia a dia vamos sendo salvos. Vamos sendo salvos, ó Pai, da manipulação do pecado em nós, das prisões do pecado em nós. Vamos sendo salvos dos sentimentos que nos aprisionam. Para que então um dia, Pai, sejamos totalmente, completamente salvos, limpos, livres, lavados, remidos. Mas, Pai, quando estamos aqui, ó Deus, queremos hoje, ó Pai, declarar que nós estamos perdidos sem Ti. Que nós, Senhor, nós dependemos de Ti totalmente, Deus, e que nesta noite o Senhor traga, Senhor, a devastação, Deus, a morte. Traga, Deus, o lugar sombrio que é o pecado e quem habita no pecado. Que não saiamos daqui, ó Deus, como entramos, quem sabe dizendo que esse pecado é apenas mais uma coisa, não é nada demais, ou amanhã eu posso vencer, não vai dar em nada. Mas, Deus, que possamos ter no nosso coração a gravidade de que nós somos pecadores e cometemos pecado, Deus, e os pecados que cometemos muitas vezes vão tentar nos aprisionar e nos afastar da comunhão com o Senhor, porque o diabo sabe que esse pecado vai nos aprisionar em culpa. E culpados, ó Deus, nós não vamos querer ter intimidade com o Senhor, orar com o Senhor por motivo de vergonha e de culpa. Então, Deus, hoje tira de nós a vergonha, tira de nós a culpa, lava-nos, limpa-nos, ó Deus, para que francamente, abertamente, de peito aberto, sinceramente, transparentemente, possamos ir diante do Senhor e dizer: Deus, ai de mim, porque eu estou perdido sem o Senhor, mas eis-me aqui diante do Senhor, porque eu sou pecador, mas o Senhor é
é santo, o Senhor é bom, o Senhor é cheio de graça e misericórdia. O Senhor hoje pode perdoar o meu pecado, pode lavar a minha mente, lavar o meu coração, lavar as minhas vestes. O Senhor pode hoje me receber com um maravilhoso abraço. O Senhor pode hoje aquecer o meu coração. O Senhor pode fazer hoje como fez o pai daquele filho pródigo e dizer: seja bem-vindo, volte para casa, dá novas vestes, um anel, novas roupas e sandálias e um grande banquete, ó Deus, para aqueles que dizem: Deus, eu quero voltar para a comunhão contigo, para a intimidade contigo. Dá-me este amor que só o Senhor tem para comigo, ó Deus. Então hoje, Deus, livra dos grilhões, das amarras do inferno, do pecado, da culpa, da vergonha, do afastamento, e traga-nos de volta, Espírito Santo, para os braços do Pai. Intimidade com o Senhor, para que tenhamos e voltemos a ter as experiências que outrora tivemos e hoje não mais temos, que comecemos a ter as experiências que nunca tivemos. Ó Deus, hoje muda a nossa história. Deus, tiramos do lugar, ó Deus, apenas de frequentadores de igreja, apenas, ó Deus, de carteirinha de membro, apenas de Bíblia embaixo do braço, apenas de, Senhor, com mais um lugar lá no censo, eu sou cristão. Deus, não, faz tudo diferente em nós nesta noite, transforma a nossa vida. Espírito Santo, leva-nos, impulsiona-nos aos braços do Pai, para que de lá nós corramos e de lá nós nunca mais saiamos. Dá-nos intimidade com o Senhor, ó Pai. Intimidade que revela quem nós somos. E quando sabemos quem nós somos, sabemos que nós precisamos da Tua graça e misericórdia constantemente. E quando sabemos quem nós somos, olhamos para os nossos iguais, olhamos para as pessoas ao nosso redor e conseguimos ver que eles são totalmente igual a nós, que eles estão tão perdidos quanto nós, que eles estão, Senhor, estão tão perdidos quanto nós estávamos antes do Senhor. E nos dá este amor pelos perdidos, ó Deus. Deus, hoje nós temos cristãos que habitam trabalhos, empresas, colégios, faculdades, mas não amam os perdidos, não oram pelos perdidos, não sentem a dor da morte nos perdidos. Muda isso em nós, Senhor. Faz desta igreja, faz de nós como a Tua igreja, um povo, Senhor, que ocupa os assentos públicos de São Gonçalo, de Niterói, Itaboraí, Rio de Janeiro, e olhe para os perdidos, e chore por eles, e ore por eles, e clame por eles, e diga: Espírito Santo, vem com impacto sobre esta vida, porque ele está perdido sem o Senhor. Então Deus, salva, dá-me uma oportunidade de compartilhar o Teu amor com ele. Deus, nós deveríamos chorar pelos perdidos, nós deveríamos orar pelos perdidos, mas não temos feito. Por quê, Senhor? Porque nos falta intimidade com o Senhor, nos falta experiência que nos revela quem o Senhor é e quem nós somos e quem eles são. Por isso, Deus, hoje faz isso em nós, e que esta semana, ó Deus, possamos experimentar coisas novas no Senhor. Precisamos de coisas novas, precisamos de experiências novas, precisamos, ó Deus, de testemunhos novos, precisamos, ó Deus, de coisas novas em nós e através de nós. Então hoje aqui nesta noite, ó Pai, se alguém perdido, se alguém que nos ouve nesta noite, se alguém nos acompanha nas redes sociais ou no YouTube, Deus, onde ele estiver, se está perdido, Deus, alcança este coração. Deus, traz vida aonde havia morte. O Senhor, não há limites para o Senhor, não há barreiras que o Senhor não possa transpor. E nesta noite, neste lugar aqui, ó Deus, se há um coração perdido, não importa quantas vezes veio esta igreja, não importa quantas vezes foi a outra igreja, mas não teve ainda experiência com o Senhor, Deus, dá hoje a oportunidade de fé para crer e ter uma experiência com o Senhor e ver que o Senhor é o Deus exaltado, assentado em um trono santo, santo, e nós somos pecadores, estamos perdidos sem o Senhor. E traz de volta a comunhão, ó Deus, aqueles que estão afastados da intimidade com o Senhor. Dá-nos novas experiências esta semana. Assim oramos, ó Pai. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.